estamos com a mesa dos professor Rosado Fernandes, reitor, sempre reitor, não é? Antigo reitor da minha universidade, da nossa universidade. Uma pessoa que tem um trabalho que dispensa apresentações, mas que percorre desde a atividade clássica até aos nossos dias e que acaba de nos surpreender, passando pelas memórias, etc., com um romance que se intitula O Diabo, o Banqueiro e o Padre, onde, desculpem, mas isto é mesmo só, onde folheia diferentes tradições do nosso cânon ocidental. Gonçalo Web Tavares, escritor que dispensa apresentações também, entre o reino e o bairro, entre as cartografias, enfim, um autor que tem sido também o nosso cartão de visita lá fora e que nós temos lido sempre, de surpresa em surpresa e em fascínio. E o Fernando Amaral é meu colega na faculdade, dá-me o prazer de um convívio, não é diário, porque agora está muito preso ao Plano Nacional de Leitura que dirige, poeta, ensaísta também, tradutor premiado também, professor, temos a tradição da tradução também na nossa faculdade, e alguém que está neste momento a poder dar-nos também o testemunho das novas gerações e daqueles que se perfilam, quer como eventualmente quem sabe possíveis futuros conhecem dos autores, mas fundamentalmente dos leitores e daquela população que vai fazer o futuro que já se está a ter lá não é? Ora bem, nesta mesa, entre uma retrospectiva e uma prospectiva, gostaríamos de ver nas letras, não só nacionais, mas nas letras, de modo geral, qual será, digamos, a perspectiva de legado, de antecipação, de promessa que a atitude modernista, a obra dos órficos, nos deixa, que retrato podemos fazer, que síntese podemos fazer disso. No fundo, um balanço deste tipo de questões em cima da mesa que nos façam pensar em termos de atividade, porque o nosso Sem-Ofio continua até o final do ano, vai ter muitas mais iniciativas anunciadas no nosso site. Portanto, aos que estão, bem-ajam por estar aqui, bem-ajam por aquilo que vão dizer-nos e partilhar connosco. E, enfim, o professor Rosado Fernandes quer abrir não as hostilidades, mas ou quer encerrar. Não, eu entendo. Encerrar a primeira roda. Gosto mais do nascimento. Embora a gente nunca saiba quem é que vai nascer. Pode ser um daqueles conhecidos sacripantas ou não. A verdade é que, às vezes, para certos casos, até gostaria mais do enterro, mas neste caso não me importa nada de abrir. E vou abrir como? Vocês têm de me ajudar, fazendo perguntas, inundando-me de perguntas, dando-me socos de perguntas. Eu gosto da literatura europeia, devo dizer, e também da literatura americana. Não gosto da literatura turca. Aquele que outro dia ganhou o prémio Nobel não me convence nada.
E, entretanto, aquele que escreveu uma outra coisa que era ali num daqueles países dos Balcãs agradou-me mais. Porque ele descreve, por exemplo, a Palácio dos Espíritos, como é que mesmo os sonhos eram investigados pela polícia política. E isso é de facto fantástico num país que conheceu a maior das atmosferas totalitárias da Europa e do mundo. De qualquer maneira, eu estou aqui porque gosto aqui da Anabela, ela conseguiu seduzir-me. Não pensem mal nisso, foi uma solução puramente intelectual. E gostei-me de dar o corpo ao manifesto na medida em que, tendo chegado aos 80 anos, às vezes aborreço-me por nada ter para espraiar o meu tédio. Isto é uma cidade de tédio, não se sabe. E é um povo de tédio. É gente, em geral, aborrecida. Mais aborrecida que um italiano ou que mesmo que um americano. Eu tive 3 anos em Nova Iorque e posso falar. E também tive na Alemanha. Mesmo os alemães eram mais divertidos. Sobretudo na Baviera. Portugal é um país um pouco soturno. Vejam aquelas decisões aos infernos do próprio Alberto Helder, que eu acho que eu estava ali a falar com o Paulo Saraiva, que foi meu aluno já há milhões de anos, não é? Há milhões de anos e estava a falar disso. Aquilo entristeceu-me, aquela catábase do poeta, aquela versão da morte, quase que se regozijava com a vida da senhora, da velha senhora. A pensar nisso porque esta manhã estive ali a ver se encontrava alguns romances que me divertiram e que têm algum significado. E estava a pensar na Suíça, imagina. Em vez de ser o banco do Sócrates, estive a pensar num autor da Suíça, do Dürrenmatt, que escreveu A Visita da Velha Senhora, que eu vi representada em filme pela Ingrid Bergman. Era um filme muito interessante e que não me lembro, veja lá, apesar da idade ainda me lembro de me ter impressionado e confesso que já não há assim muita coisa que me impressiona, mas há outras que me impressionam muitíssimo. Por exemplo, se me disser que gosto do Clint Eastwood, dos últimos filmes dele, é verdade. Se me disser que gosto do filme alemão que apareceu com o Gunter Gang e o ator que fazia de Hitler já morreu, é verdade. Se me disser que o filme A Vida dos Outros, que é um romance absolutamente fabuloso, com um fim enternecedor, quando o agente da Stasi vai ver o livro a quem o herói da história dedicou, porque ele escreveu um livro e dedicou um número. E é um número dele, que agora era padeiro com a libertação da Alemanha Oriental, é dedicado mesmo a ele. Há coisas que se fazem sem terminar com um beijo na boca. E que de facto são às vezes muito mais importantes, não é que eu beijo da boca não gosto, mas de qualquer maneira é uma forma quase canónica de dizer que é americano especializado em cânones e naturalmente aquilo, um antigo agente da Stasi, agora padeiro, que viu um livro escrito por um tipo que ele andou a espiar. E que o livro é dedicado a um número, que é o número dele como agente da Stasi, é qualquer coisa de grandioso. Outro também é o Goodbye Lenin, não é? Não sei se vocês viram,
que também é uma coisa, estou aqui a falar de filmes, porque os filmes, no fundo, correspondem a romances. E reparem que uma das coisas desgraçadas que acontece no tempo é que há cada vez menos filmes baseados em romances. Por isso, a nossa compreensão torna-se dificultada por um gosto do surreal, porque de facto o surrealismo tem o seu lugar, mas não sempre. E quando a gente fala do modernismo, há agora um termo que eu gostava de comentar convosco, é como é que é o pós-moderno, como é que é o pós-moderno, ninguém sabe o que é. É como o Orfeu, ninguém sabe o que é. Porque o Orfeu nem os antigos sabiam quem era. Porque toda a religião que se desenvolveu em volta dele era uma religião que teria sido praticada, também não se sabe. O Orfeu aparece em poemas, que é o Peseu do Orfeu. As argonáuticas do Peseu do Orfeu têm exatamente o tema das argonáuticas do Apolónio de Rhodes. E em volume menor e em qualidade pior, as argonáuticas do Valério Flaco já no tempo de Augusto. Portanto, vocês estão a ver, foi um tema que de facto, e eu compreendo que a Ana Rita tenha tido a esperteza, isto não foi sabedoria, foi só esperteza, para arranjar o tipo de Orfeu, para de facto atrair muitas pessoas que andam absolutamente loucas de conhecer o mistério. Mas é se não conhecer. E talvez só quando chegarmos à dita hora é que saibamos qual foi o mistério da nossa vida, porque diante de nós estará certamente o mistério da nossa vida. Eu acho que isto já como introdução já chega, porque senão começa aqui a balbuciar coisas e não acontece. Limitei a escrever de facto o Diabo, o Banqueiro e o Parvo num romance em que o Parvo sou eu. E fui buscar o Parvo à nossa tradição da comédia. Como também é a tradição da comédia que coloco a vida política portuguesa. No António Ribeiro Chiado, no alto das regateiras de Lisboa. De facto é isso que nós temos. É as regateiras de Lisboa. Quando enfim, isso está um pouco ligado a coisas que me aconteceram e a maldições que me mandaram. Um candomblé que me aconteceu e que os brasileiros ficam absolutamente apavorados quando recebem a boneca atravessada por um punhal e depois um desenho a seguir e eles de facto, aquele voodoo brasileiro naturalmente que assusta o Brasil e conheci bem o Brasil e conheci bem quem lá tinha vivido e de facto a magia, a bruxaria e a maldição são três fenómenos que em países que ainda têm uma tradição ligada à floresta e aos macacos e a tudo aquilo que lá floresce, cresce e nasce, de facto é um mistério, isso é um mistério. E como há mais coisas, como é que é, na vida da nossa filosofia, como diz como é que se chama o Hamlet ou Horatio, há mais coisas na Terra do que na nossa filosofia. Eu nunca sei onde parar, nem nunca sei o que dizer. Fico não tranquilo, fico com medo do que é a vida, do que é a morte e do que o Vladimir Putin nos pode fazer. E também o mundo inteiro. De maneira que, com isto termino, agradeço a vossa atenção e envio as bênçãos a todos para que não tenhamos uma maldição qualquer dia à vossa espera lá em casa, porque dá sempre um certo mal-estar. Muito obrigado.
deixar com o mistério e com as apreensões e com uma certa perscrutação zonas bastante sombrias e sombreadas. Passaria a palavra ao nosso Gonçalo. Já fica só com os grandes autores portugueses com o primeiro nome, não é? Gonçalo Bento da Paz. Então, isto foi feito com 80 anos, de Obras Praça. O Sol Belo, eu conhecia a amante do Sol Belo, foi meu colega no Queen's College em Nova Iorque. Era uma judiazinha pequena, russa, que mudou o nome, que ela era Salomone e passou para Lamont, Rosette Lamont, porque lá é muito hábito de porem os nomes judaicos depois em consonantes de outras línguas menos judaicas. E eu conheci, de facto, o Sol Belo, descreve-a no Herzog, vestida de organdia, dançar, ela era muito pequenina e gordinha. E nos últimos tempos comprei este livro do Sol Belo, que é um gozo total ao homem que escreveu The Closing of the American Mind. Como é que ele se chama? Sabe, é o canon, tem a mania que sabe tudo. Harold Bloom. Isto é a gozar com o Bloom. Se quiserem ler um livro que vos diverte, porque trouxe de uma grande figura do pensamento americano e sobretudo da erudição americana, mais do que do pensamento, leiam este livro deste Sol Belo, o Ravelstein, porque é dos últimos romances bons que li e já não há muita coisa para ler que seja francamente boa. E a literatura alemã tem agora uma série de livros bastante sinistros, romancistas, um pouco sinistros, sim. Os franceses, agora nem lembro que seja francamente bom, não sei. Então, a América do Sul é que tem, de facto, por exemplo, aqui até um que me agradou bastante, que é o Mário Vargas Llosa, La Fiesta del Chivo, que é um livro francamente notável de um ditador da América do Sul que tinha estado nos SEALs, ou seja, na tropa de choque americana. Depois também, o que eu tinha mais? Mas isto já são coisas mais antigas. Um romance que eu vos aconselho, que é pouco lido aqui, e que é muito bom. Isto foi aconselhado ainda em Nova Iorque, onde é uma cidade onde há muita cultura. Que é do Ivan Goncharov. Isso é fantástico. Esse eu posso afiançar, que é um dos grandes romances da minha juventude da televisão. Aconselho a toda a gente. A Oblomov e o Goncharov. É um clássico russo. Mas aqui não... Não, eu trouxe um porque de facto se fala. Repita que não ouviram. Oblomov. Ivan Goncharov, passo aí. É um tipo que se fechou no lado sem se lavar. Tornou-se nunca mais ser o símbolo da preguiça. É o símbolo da preguiça, digamos. É a preguiça e do desespero de viver. Portanto, recusa o estar misturado com os viventes. Eu compreendo. Alguns que eu conheço, confesso que não gosto de estar misturado com eles. De maneira que é assim. O que mais é que eu tinha Por isso é que faz a arca da pessoa. Não, estava aqui a ver um homem que também tem alguns bons romances que eu vi ser feito doutor honoris causa em Compostela,
Eu estava lá com o diretor da universidade, todo fardado, e estavam lá os ácratas lá fora a insultarem-nos, a mandar galinhas para dentro da sala. É o Camilo Rochacela, que tem um livro que me impressionou muito, que é, já não me lembro bem como é que ele se chama, mas tem um nome próprio, que é A Morte de Fulano de Tal ou A Vida de Fulano de Tal, já não me lembro bem. Ele é muito melhor do que eu pensava. La Colmena não gosto tanto, mas é o único que tenho, o outro não tenho. La vida de Pascual Duarte. Como? La vida de Pascual Duarte. Exatamente. Impressionante. Muito obrigado, é verdade. Agradeço porque foi um livro que me impressionou muito e como romance, é um romance de altíssima categoria. El mejor libro de Pedro. Não és? Es el ¿Verdad? mejor libro de Pedro. Sí. Aparte Lazarillo de Tormes, que não é malo. Pero eso no es el tema. Já vos fiz aqui uma confissão em pedaços. Eu juntei-os um pouco, não juntei bem porque não trouxe a cola suficiente lá de casa, mas de qualquer maneira peço desculpa se a coisa foi um pouco espalhada, mas de qualquer maneira é aquilo que eu tinha para dar e mais do que tenho não posso dar, a menos que vá roubar ao Banco de Portugal ou à Caixa Geral de Depósitos, que não costumo fazer, não é meu hábito, mas de qualquer maneira não costumo de facto andar a fazer essas coisas, de maneira que agradeço a vossa atenção e espero que se divirtam nesta tarde nas Ezequias do Orfeu, que é no fundo que é o que estamos aqui a fazer. Vocês não sabem, mas é as Ezequias do Orfeu que estamos aqui a fazer. Quem só conheceu, isto é aquilo que se chama pós-moderna, ninguém sabe o que é. Sabe-se tão pouco o que é o pós-moderno como o que é o Orfeu, porque pós-moderno não significa nada. Moderno é aquilo que é dos nossos dias. Pós-moderno seria a nossa morte. É uma expressão com a qual eu me divirto bastante, não é porque é necessário, mas pós-moderno não significa absolutamente nada. E como vivemos num mundo do Orfeu, temos de lidar com o desconhecido, com o misterioso e com aquilo que certamente não vai ser objeto de política. Há um livro do Ranmat, do Ranmat, já que o professor José Fernandes falou, que talvez tenha marcado mais do que a visita da senhora, que é o Justiça. Do seu. Estamos sem Sem microfone. microfone. O professor José Fernandes falou do Ranmat, que é realmente um extraordinário autor, e há um livro, estava a dizer que há um livro que talvez não tenha marcado mais do que a visita da Velha Senhora, que é a Justiça. Que é muito interessante, porque é o conceito de... é muito científico, não é? É o conceito da introdução de um facto não ligado a um acontecimento prévio e ver até que ponto esse facto, que é um assassinato, ou acaso, o que é que gera, não é? A ideia de uma espécie de acontecimento sem causa e, portanto, uma espécie de experiência científica dentro da vida, não é? E o Dr. Ramat realmente é um autor pouco conhecido cá em Portugal, mas é dos mais importantes. Você viu já para fazer aqui um diálogo para nós. Isto no tempo de animar, mas dizer que então mais funções já dizem mal do morto, não é? De maneira que você viu aquela peça chamada Copenhague. Sim, do Neil Scott. O Neil Scott, com a câmara de Dolores e com não vi. Eu vi. Não sobre o cientista dinamarquês, não sei o com o Borger, que é o físico, e com o tipo que tornou-se verdade, mas não é. Não. E em que há, de facto, um diálogo difícil de entender, porque fala sobre questões atómicas, e não é o Lucrécio, porque o Lucrécio entende-se mais facilmente. E de facto,
A peça impressionou. Você... Pois não. Não viu? Eu gosto muito da parte de fazer uma passagem e dizer que é sempre um prazer ouvir o professor Eduardo Fernandes. Acho que é uma pessoa que nós ouvimos sempre com um prazer e com uma expectativa sempre em relação ao que vem a seguir. Mas para fazer esta ligação, interessa muito a questão da ciência ligada à literatura, é uma coisa que me interessa muito. E se calhar, respondendo... Vou só pedir nós estamos sem som. E vou pedir então um bocadinho mais de disciplina, professor. O professor tem disciplinado aulas e seminários. Agora, a sobreposição de vozes não permite a escuta ali. Gonçalo. Eu tenho uma voz também péssima. Pronto, vou também dar a voz que tenho, não posso. E é péssimo. É pena não haver microfone realmente. Agradecer o convite da Anabela Rita. Não sei exatamente qual é não ficou claro qual é o tema da mesa, mas interessa muito dizer em primeiro lugar que não sou definitivamente um especialista, nem no Orfeu, nem no Pessoa. Dizer que é um prazer estar aqui nesta mesa e também ver uma série de pessoas com quem eu já fiz coisas e que admiro muito. E dizer duas ou três coisas sobre a partir do Orfeu, mais sobre Fernando Pessoa, que me interessa bastante. Esta questão do novo e do velho, da ruptura, eu costumo lembrar aquela personagem de um romancista alemão que era tão vesgo que à quarta-feira olhava ao mesmo tempo para os dois domingos. E eu gosto dessa personagem porque é uma personagem, de certa maneira, equilibrada, não é? que olha para o domingo anterior, portanto para o passado, de alguma forma, e olha para o domingo seguinte. Não é? Uma ruptura é, de alguma forma, alguém que só quer olhar para o domingo seguinte. Define que antes dele nada, ou pouco importante, e portanto é alguém que tem um único olho ligado para o que aí vem. Não é? E é interessante que há dois modos de alguém introduzir uma obra, uma revista. Uma das formas é realmente dizer está tudo feito, voltemos aos clássicos, digamos que isto simplificando e pondo duas situações extremas, ou nada está feito, esqueçamos o que está para trás. Quase sempre o esquecimento tem a ver com o esquecer da geração anterior e, portanto, muitas vezes estas rupturas são muito mais rupturas biográficas e pessoais do que pensamos. Aquilo que muitas vezes é estudado como grandes rupturas literárias são muitas vezes consequências de puras inimizades pessoais. E portanto, é muitas vezes um conflito com a geração anterior e não um conflito com o Lucrécio ou com os clássicos. É interessante, são raras as rupturas que querem romper com os clássicos. Isso é também interessante pensar sobre isso. O Fernando Pessoa dizia precisamente sobre as rimas clássicas. Eu tenho uma expressão em que diz como se pode sentir nessas gaiolas. Ele chamava a rima mais clássica com a ideia de gaiola. E o que me interessa muito no Pessoa, e o Orfeu, de certa maneira, deu uma força aí interessante. O que me interessa muito são algumas questões que têm a ver com esta questão de novo, a questão da precisão, da velocidade versus a lentidão, e se calhar em 5 minutos falarei sobre isto. Bem, em primeiro lugar, a questão realmente da precisão, e que tem a ver um pouco com esta ideia científica de dizer a palavra justa, a palavra certa. Não é? O Fernando Pessoa tem textos, por exemplo, tem textos com o Mário de Sá Carneiro em que falam precisamente desta dificuldade de ser preciso, por exemplo, a falar de uma espiral. Não é? Como definir uma espiral? E a certa altura, por exemplo, o Pessoa diz: não há nada mais difícil do que definir em palavras uma espiral. É preciso, dizem, fazer no ar, com a mão, sem literatura, o gesto.
Espiral é um círculo que sobe sem nunca conseguir acabar-se. Direi melhor. Uma espiral é um círculo virtual que se desdobra a subir sem nunca se realizar. Não. A definição ainda é abstrata. Buscarei o concreto. Uma espiral é uma cobra sem ser cobra, enroscada verticalmente em coisa nenhuma. Isto é o concreto, não é? Esta obsessão por ser preciso é algo que é muito interessante literariamente, sendo agora de Pessoa, quer dizer, esta questão que quem escreve, quer ficção, quer ensaio, está sempre, que o perturba sempre, que é como é que eu vou dizer exatamente o que quero dizer, e não mais e não menos. Aparece, eu poderia dar dois exemplos, um é um texto do Cortázar, que está nos Cronópios e Famas. É um texto em que ele descreve um homem a subir as escadas. São 2 ou 3 páginas extraordinárias, em que ele descreve analiticamente o pé a suspender, a estar a 45 graus, a descer ligeiramente. É uma descrição puramente física, analítica. E eu gosto de comparar com um diálogo entre o Borges e o Adolfo Bioy Casares. Eles estão a falar num outro contexto, mas por coincidência falam também de um texto de um romancista que fala sobre um homem que está a subir as escadas também. E o texto diz assim, a descer as escadas. Ele desceu as escadas, tic-toc, 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 é o texto. E o Borges diz uma coisa muito curiosa, que tem a ver com esta descrição da espiral que termina com a cobra, não é? O Borges diz para o Bioy Casares: eu não conheço uma descrição mais exata de um homem a descer as escadas do que esta, tic-toc, 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 não é? Ele diz: não estás a ver mesmo um homem a descer as escadas, tic-toc, estou muito a ver quem é. E é muito interessante este conflito da precisão, que acho que é um conflito que atravessou todos os escritores e atravessou a Pessoa, muito claramente. É o conflito entre uma precisão quase analítica e uma precisão sugestiva, uma precisão da imagem. E o que é absolutamente extraordinário é como muitas vezes é através da poesia, através destas descrições de cobras enroladas sobre si próprio ou sobre coisa nenhuma, que se alcança a precisão mais eficaz. Não é por acaso, por exemplo, que quando estamos a ler, quando lemos Camões, por exemplo, o humor é um comportamento descontente, é um fogo que arde sem se ver, é um comportamento descontente. A sensação que nós temos a ler alguns versos é a sensação de é isto, é exatamente isto, o amor é exatamente isto. E é em termos de texto, é um texto absolutamente concreto do ponto de vista da pessoa, mas não realista, não analítico. Não é? E isso é muito interessante. Como é que se chega à precisão? Eu diria que se chega à precisão indo por 2 caminhos opostos. É como se, dando o exemplo do Cortázar e do exemplo do Borges, é como se uma pessoa virasse à esquerda ou virasse à direita e conseguissem, dando uma grande volta, chegar ao mesmo ponto final de precisão. Interessa-me também a questão da lentidão e da velocidade. O Orfeu, de alguma maneira, que mais tarde o Almada Negreiros, até se calhar, e o Fernando Pessoa quiseram impor claramente, foi a questão da velocidade. Né? E em contraponto com uma lentidão, uma mornice anterior. E esta questão da velocidade versus lentidão é qualquer coisa também que para um autor é fascinante. Não é? Novamente, nós podemos chegar ao sítio certo indo muito lentamente, ou podemos chegar ao sítio certo indo muito rapidamente. E eu, dando alguns exemplos, o Wittgenstein tinha uma expressão engraçada. Ele dizia que quando 2 filósofos se cruzavam no passeio, deveriam dizer um para o outro: mais devagar, mais devagar. E é interessante que esta ideia da lentidão como o modo de chegar, o modo certo de chegar às coisas, é qualquer coisa, é algo que está também em alguns romancistas de uma forma muito clara. Esta coisa do mais devagar, é interessante que o Proust, também num episódio que se conta da sua biografia, o Proust
que tinha aquela questão das festas, não é? Basicamente era um estudo do comportamento humano, e há um relato de uma festa a que o Proust não pôde ir, e o Proust, muito curioso, queria saber o que é que tinha acontecido, não é? E perguntou a um amigo que tinha ido à festa o que é que tinha acontecido, e o amigo começou a contar e disse: bem, o conde, já não lembro exatamente, o conde Georges cumprimentou o duque Lloyd tal, e depois avançou para o meio da sala e o Proust disse: calma, mas cumprimentou como? Calma, cumprimentou como? Ou seja, para o Proust é interessante também o conflito entre o acontecimento, ou seja, alguém que está preocupado cumprimentar, depois cumprimenta o outro, e o Proust está preocupado com o como, não é? Que é uma questão também de lentidão. Quem lê o Proust lê isso, está sempre calma. E é interessante que de alguma forma, a Almada Negreiros e alguns textos de alguns heterónimos de Pessoa, não é? Alguns mais óbvios, há esta questão da velocidade, que é digamos, o ritmo certo para chegar às coisas. O Pessoa tem vários textos sobre isso, e de alguma forma, para ele a modernidade podemos interpretar assim, como algumas velhas palavras clássicas que deveriam ter uma letra grande anteriormente, são substituídas por novas palavras com letra grande. E eu diria que a técnica é uma palavra que, por exemplo, aparece com letra grande, não é? talvez venha anteriormente, mas a velocidade, por exemplo, é também qualquer coisa que, eu não estou a dizer literalmente, mas simbolicamente aparece com letra grande. A velocidade como uma espécie de novo Deus, não é? O Peter Handke põe uma questão que eu falo no Atlas, do Corpo de Imaginação, que é uma questão muito simples e que também caracteriza bem os nossos tempos, porque nós continuamos ainda nesta questão da velocidade como um valor positivo, não é? O Peter Handke, a certa altura, pergunta: que estranho, porque é que nunca houve um Deus da lentidão? E é interessante que, de alguma forma, o Orfeu, Pessoa, Almada Negreiros, mais, inauguraram esta questão da importância da velocidade, não é? Que de alguma forma ainda todos nós, ou seja, eu senti o ar do tempo que tinha a ver com a velocidade, com a ideia de que a velocidade é um valor por si positivo e a lentidão um valor por si negativo. Uma ideia que eu acho tonta, insensata, quase abjeta, mas é a ideia dominante. A ideia de realmente da velocidade com que se fazem as coisas, por exemplo, ser associada a valor positivo. Algo que me... Pronto, só para... Há vários pormenores que se poderia falar. Há pouco cruzei-me com alguém que está a estudar os policiais do Pessoa, do Quaresma, e é interessante esta questão do Orfeu ser associado à loucura, quando Pessoa, e tudo o que sabemos depois, não é? Os textos dele são do mais racional, alguns textos quase matemáticos, de alguma forma, não é? E o Quaresma, estavam a lembrar o Quaresma diz, a certa altura, contra argumentos não há factos, que é uma expressão muito interessante, mas tem a ver muito com o Pessoa acreditar muito na argumentação, na ideia de que realmente a argumentação pode ser mais forte do que os factos. Mas esta questão da racionalidade parece muito importante. O Pessoa, quer dizer, os célebres versos, os versos, quando o Tejo é mais belo que o Rio de Cotão na minha aldeia, mas o Tejo não é mais belo que o Rio de Cotão na minha aldeia, não é o Rio de Cotão, o Tejo não é o Rio de Cotão na minha aldeia. Quer dizer, isto é pura matemática, digamos. A primeira frase diz algo que a segunda frase contradiz logo, e a terceira frase quase que dá o argumento, e com pequenas variações. É de uma extraordinária síntese, digamos, literária ou matemática do argumento. Ou seja, ele pode dizer uma coisa e o seu contrário em dois versos consecutivos, e bastar num terceiro verso, ele não precisa de 10 páginas, não precisa de um tratado, bastar num terceiro verso para nós percebermos porque é que ele pode dizer dois versos dizendo o oposto
e nós percebemos. E isto é uma síntese lógica, argumentativa, e por isso é muito interessante ver como o Orfeu nasceu desta coisa da loucura e acho que o Pessoa, principalmente, é um poeta, claro que podemos ver sempre outras coisas, mas eu diria que em grande parte é um poeta de uma racionalidade pura, e é interessante até, às vezes eu penso porque é que ainda no século XXI, na poesia portuguesa, às vezes ainda, na poesia portuguesa não, mas digamos no português que não tem muito acesso muitas vezes à literatura, como é que continua a associar a literatura a uma coisa sentimental, não é? E sentimentalista no pior dos casos, quando o grande poeta, e é claramente um poeta do pensamento, do meu ponto de vista. Bem, para terminar, a confusão um pouco criada pelo Orfeu sociologicamente é interessante, e as críticas dos jornais ou o aparecimento da revista são interessantes, têm a ver um pouco com um conflito, realmente, um conflito entre a literatura e o jornal. Quando estava a vir cá aqui, lembrei-me de um verso do Breton, que eu gosto particularmente deste verso, em que ele diz, traduzindo assim com uma tradução, o ato de amor e o ato de poesia são incompatíveis com a leitura dos jornais em voz alta. Eu acho muito bonito. L'acte d'amour et l'acte de poésie sont incompatibles avec la lecture des journaux en haute voix. É muito bonito e de certa maneira, mostrou a incompatibilidade que existiu na altura. Não é? Era a revista e os poemas e aquela violência até verbal, não é? Aquela velocidade com o grande era incompatível com os jornais da altura. Não era incompatível com a leitura em voz alta. E, portanto, foi um conflito sociologicamente relevante, mas de certa maneira mostrou que o caminho do Pessoa e do Almada Negreiros principalmente, mais certamente também, era um caminho que de certa maneira era um caminho a uma velocidade mais perto da mudança, que de certa maneira mais tarde se viu. Pronto, eu diria que o que me interessa, eu julgo que foi falado também no congresso, eu não tive a oportunidade de assistir, mas falou-se muito da questão realmente da revista Orfeu revelar basicamente 2 ou 3 poetas, não é? E portanto o que me parece relevante ali é um gesto que diz que novas palavras são colocadas em circulação, não é? Uma espécie de introdução de novas palavras, novos acidentes, e é um momento em que o novo e o antigo, e a ideia de ruptura é um pouco isso, é que enquanto nós poderíamos considerar que o novo é qualquer coisa que sai do antigo, o que o Pessoa, de certa maneira, e talvez o Almada Negreiros de uma forma mais clara, o Almada Negreiros é tão interessante que é tão pouco valorizado. O Almada Negreiros é incrível. O Almada Negreiros faz um romance que é imenso, faz teatro, tudo o que ele fez foi impressionante a nível de quase bombista, não é? Mas eu diria que o que eles quiseram fazer é tentar mostrar que o novo é qualquer coisa que não sai do antigo, que há como que um espaço vazio, não é? E isto talvez seja, de um ponto de vista exterior, a maior crítica que eu faria a este movimento, porque precisamente eu sou um crente na ideia de que o novo sai sempre do antigo, não é? Muito obrigado. Desta cartografia, enfim, de alguns aspectos do imaginário erótico, que agradecemos a quem já fez a cartografia do corpo, não é? O Atlas do Corpo, do Gonçalo Tavares. E antes de ir passar a palavra ao Fernando, eu queria transmitir uma saudação muito especial de Mário Cláudio e da Lídia Jorge, que não podem estar presentes, mas que fazem questão de saudar e de se congratularem com esta mesa,
e de saudarem todos os conferencistas, dizendo que de onde estão vão tentar acompanhar de alguma forma esta sessão, além das outras. E iríamos ouvir então Fernando Pinto Amaral, que nos falará não apenas como leitor e como escritor, mas inclusive dando-nos algumas pistas sobre como é que os jovens estarão a receber. Não sei que pistas é que possa haver. Boa tarde a todos. Tive imenso gosto em aceitar este convite. Estive a ouvir as palavras quer do professor José Fernandes, quer do Gonçalo Tavares, e tivemos há várias coisas que eles disseram, nas quais nós poderíamos pegar, até para uma discussão, porque eu julgo que depois da minha intervenção poderíamos talvez conversar a todos e abrir às pessoas, tal como dizia o professor José Fernandes de início, que nos fizessem perguntas e interpelassem, etc. Seria muito interessante. Em relação ao Orfeu a primeira coisa, porque eu me lembrei, quando me falaram nisto e pus uns tópicos para esta intervenção, que será uma intervenção breve, 10 minutos, mas assim, um dos tópicos que eu gostava de sublinhar é esta questão do não. Quer dizer, acho que de facto há ali nas vanguardas europeias e em particular o nosso Orfeu é dos momentos em que nós sentimos mais, isso particularmente aliás no Almada. Eu estive a ouvir o Gonçalo com muita atenção e estou de acordo com tudo o que ele disse, menos numa coisa que ele disse no fim, que o Almada não é muito valorizado. Eu acho que o Almada é valorizado, o Almada tem estudos sobre ele, há muita gente que leu o Almada, continua a ser, e mais até, eu acho que o Almada, se nós quisermos, Gonçalo, acho que é ele que de facto simboliza o espírito do Orfeu. Nesse sentido, como, digamos, espírito de vanguarda, numa só pessoa, aquela fusão ou interseção das artes que eles queriam, eles pretendiam isso, é o Almada que simboliza. Os outros nunca simbolizaram isso, aliás, tiveram é o único aspecto que eu acho que... Agora, há uma questão importante nisto. Devia ser mais valorizado. Pois, é que o Almada de facto, fez tanta coisa, desdobrou-se tanto, teve uma vida tão longa, nesse aspecto até o prejudicou, de alguma maneira. Se ele tivesse morrido mais novo e assim com um grande estrondo, teria sido... Mas a vida dele durou mais anos, depois fez muita coisa, também em Portugal, nas artes, nós passamos por muitos lugares de Lisboa, igrejas, ruas, estradas, sítios, onde vemos o Almada, estão ali obras pictóricas dele, e portanto a presença dele ficou tão em nós todos, nós, isto é, na geração dos nossos pais, dos nossos avós, muita gente se lembra do Almada, deixou netos, filhos, família, quer dizer, todas aquelas coisas que nem o Pessoa nem o Sá Carneiro deixaram, que deixaram só literatura e viveram muito numa outra redoma, noutro universo, digamos. O Almada foi um homem que se deu com essa dor, totalmente à vida, à família, aos outros, esteve muito presente e muito afirmativo nesse aspecto. Portanto, era um homem do não, mas era muito um homem do sim também, se quisermos, e é aí que eu pegaria. Isto é, há aqui uma espécie, eu diria que no Orfeu há esta força do pensamento, que é uma coisa que nas vanguardas me interpela sempre. Eu gostaria que pensássemos sobre isso, deixar esta ideia. São 2 ou 3 tópicos só, prometo que vou ser breve. Mas o primeiro era este, será que o pensamento humano, e isto é daquelas questões que eu gostava depois de deixar aqui, que é, será que o pensamento humano, para progredir, e toca muito naquilo que o Gonçalo disse sobre os pais e os filhos, porque é que há estas rupturas e porque é que as gerações só avançam com esta tal morte do pai, digamos assim, ou com a morte do irmão mais velho, ou da geração anterior. Porque é que nós precisamos de pôr em causa, de certa maneira, a geração anterior, e porque é que o pensamento humano, porque é que temos a noção, não sei se isto é verdade ou não sei, estou só a dizer que isto é sempre uma questão que nas vanguardas me interpela, continuo a interpelar, que é, será que o nosso pensamento só consegue progredir, ou só consegue avançar alguma coisa através do não, ou seja, através de ir um bocadinho contra o vento. Os dias ultimamente, hoje não, está um dia melhor, mas tem estado uns dias muito ventosos. Será que nós só sentimos que estamos a avançar? Para usar um bocadinho a terminologia do Gonçalo, a coisa do corpo, não é? Nós só avançamos contra o vento, se sentimos... Porque é que o avião, quando descola, quando a terra tem que ser contra o vento? Porque é que sentimos, de facto,
se o vento estiver contrário, parece que nós temos a noção de que estamos a avançar de outra maneira. Enquanto que se estivermos num consenso, numa tranquilidade, em que todos estivermos de acordo, parece que o pensamento fica ali estagnado, para e as coisas não avançam. Não sei, isto foi uma ideia que me ocorreu há bocado e ontem à noite e hoje quando estava pensando nestas coisas. E, portanto, não tenho nenhuma certeza sobre isto, mas é qualquer coisa que, do ponto de vista das vanguardas e dos modernismos, me interpela sempre um bocadinho, porque o Orfeu, do meu ponto de vista, foi um momento único e irrepetível em que, em Portugal, houve ali uma espécie de... Nós apanhámos ali aquela gente numa manifestação de ousadia, de rebeldia, de juventude, que eles eram todos relativamente jovens, bastante jovens, isso também tem influência para esta questão que o Gonçalo levantou, da revolta um bocadinho geracional. E, por outro lado, o único, ou aquele que purpuriza isso e de facto incorpora muito esse espírito é o Almada, porque se nós formos ver os textos em si mesmo, do Pessoa, por exemplo, do Pessoa e mesmo do Sá Carneiro, e a vida deles e os textos deles, nós vemos que essa espécie de revolta ou de protagonismo, digamos, do contrário, da contradição e do não está lá. Eles herdaram, e aí também estou inteiramente de acordo com o Gonçalo, o novo só se faz a partir do passado, e de facto eles são, e o Fernando Guimarães, que esteve no Congresso, não sei se eu estava aqui no programa, tem essa tese, e nós sabemos isso, quer dizer, o simbolismo, e o recadentismo tinham trazido o simbolismo, de facto, naquilo que trouxe de melhor, estava, de facto, estava lá, quer dizer, os melhores textos do Pessoa, do Sá Carneiro, etc., estão completamente tributários e são herdeiros de um espírito que vinha do século XIX e do simbolismo. Portanto, não há digamos assim, aquela ideia de vamos destruir tudo, vamos fazer aquela tábula rasa, digamos, do movimento Dada, quer dizer, vamos destruir tudo o que estava atrás e vamos construir tudo de novo. Se nós virmos a letra dos textos, realmente formos ver os textos, por exemplo, do Pessoa, não encontramos isso, encontramos uma coisa muito engraçada, que é realmente, e que o Orfeu é um momento disso. Para mim o Orfeu é apenas um momento disso, que é depois toda aquela fase de metamorfose do Pessoa, porque como nós sabemos, aqui não vale a pena estar a seguir, as pessoas sabem isso melhor do que ninguém, do Congresso, teve aquelas várias fases. O Pessoa foi como uma metamorfose de um inseto, portanto, teve aquelas fases todas da crisálida, da borboleta, do bicho da seda, portanto teve os paulismos e os sensacionismos, os interseccionismos, ele foi passando por aquilo tudo e o Orfeu apanha ali um momento em que é aquela fase do Pessoa, e aquela fase, no fundo é fase e fase, com S e com C. E portanto, para mim, o que me interessa no Orfeu é mais a atitude, e digamos, pensar 100 anos depois, será que esta atitude, o que é que hoje nos quer responder um bocadinho à Anabel em relação aos jovens, o que é que nós hoje, 100 anos depois, podemos ver na literatura mais jovem que apareça, e o Gonçalo tem uma obra magnífica já publicada, e portanto já nem é um exemplo de um autor particularmente jovem nesse sentido, mas ele poderá também depois pegar nisso eventualmente, que é como é que nós hoje, olhando para os mais novos, vemos ou não ainda esse espírito que pode ou não ser herdeiro do Orfeu. Porque depois também há uma coisa no Orfeu que eu queria dizer, que me parece um bocadinho datada. Isto toca um bocadinho do que o Gonçalo disse, em que eu estou inteiramente de acordo com a questão da velocidade, por exemplo. Isto é, há um espírito muito dos anos 20, dos anos modernistas, dos anos 10 e dos anos 20, que tem muito a ver com essa valorização da máquina, da indústria, e do automóvel, e do avião, e da velocidade, que é muito, para mim, é um bocadinho datada, é dos aspectos que de facto são importantes no Orfeu, mas nós hoje olhamos com alguma... Quer dizer, eu estou de acordo com o que diz o Gonçalo, acho que continua a ser valorizado, mas penso que aí, se calhar, daqui a 50 anos, ou daqui a 100, não sei, não faço futuro assim, mas se calhar as coisas vão evoluir de outra maneira, não sei. Mas sinto que há ali, digamos, uma contradição permanente no Orfeu, entre, por um lado, essa ideia de um construtivismo, não sei se foi usada a palavra no Congresso, se ela foi usada ou não, mas eu às vezes ligo algumas coisas do futurismo, o futurismo mesmo futurante, aquela coisa de facto, muito virada para a máquina, para a indústria, para a velocidade, para a celebração da técnica, aquilo que o Gonçalo com maiúsculo, aquela coisa, a técnica vai resolver tudo, nós vamos criar aqui uma sociedade do século XX, vamos ser... Esta coisa da técnica, para mim, e da velocidade em particular, tem a ver com uma espécie de construção de alguma coisa, que do ponto de vista, deixem-me dizer também isto, que é muito, muito crítico em relação a este espírito, e que depois, do ponto de vista político, teve uma tradução funesta, do meu ponto de vista, extremamente funesta, porque
este género de movimentos de vanguarda, como o futurismo italiano e outros, estiveram ligados mais tarde, sem digamos, não foi culpa deles, aqui não é uma questão de culpa, é uma questão de aproveitamento desta onda que foi cavalgada depois por nos anos 30 e nos anos 40, que são normalmente este género de movimentos muito construtivistas. Vamos construir uma sociedade nova, o homem novo e todos unidos, e o fascismo, não é o feixe, temos mais força juntos, não é fascismo, vem daí, e pronto, o que é o indivíduo, essa coisa ocidental, o indivíduo, o liberalismo, não, todos juntos e tal, e todos ali, todos em marcha, todos iguaizinhos, todos com o líder à frente, isto é uma coisa horrível, deu os fascismos todos que nós conhecemos, portanto, isto é, há aqui numa espécie de mentalidade, digamos, construtivista e de empolgamento modernista, do ponto de vista político, para mim, isto foi qualquer coisa em que eu cresci, porque depois já cresci muitos anos depois disso, graças a Deus, eu cresci um bocadinho a abominar isto, a achar que isto era uma coisa que eu não queria, de maneira nenhuma. Eu gosto, não quero uma sociedade em que todos estejam ali a cantar o futuro e todos unidos e todos maravilhosos. Isso para mim é um pesadelo. Portanto, nesse aspecto, agora, isto não é, o Orfeu não é isto, porque aquilo que nós olhamos, depois quando vamos ler os textos do Orfeu, é também uma vontade de um abalo sísmico profundíssimo na sociedade, como o Gonçalo dizia a questão dos jornais. Eu achei muita graça a esse verso do Raton, que já não me lembrava, mas é isso, que é aquela coisa de contestar a opinião pública, os fazedores da opinião, como agora se diz. E, portanto, aquilo que é o tal consenso mais ou menos, enfim, burguês ou mais ou menos lepidóptero, penso que a palavra terá sido também usada no Congresso, contra o qual eles estavam. E eu aí acho que o Orfeu é atualíssimo, continua a ser muito atual. Onde a atualidade, a atitude do Orfeu está, estou a falar da atitude do Orfeu, não estou a falar de Fernando Pessoa, do Sá Carneiro, do Lamar, os textos nós depois temos que ver, os autores e os textos, estou a falar desta atitude de vanguarda do Orfeu, onde ela me toca mais e onde eu ainda estou muito, muito próximo deles, é nesta coisa de abominar os lepidópteros e a integração disto e digamos, há uma espécie, digamos, de lepidopterização, se quiserem, da sociedade, com muito boas intenções, certamente, mas que vai, digamos, tende sempre a engolir ou a fagocitar, para usar um termo da biologia, as vanguardas e tudo aquilo que é o moderno. E, portanto, rapidamente é engolido, é integrado. A própria academia faz isso. Congressos como este fazem tudo. Fazemos sempre isso. E, portanto, rapidamente, esse fenómeno, o espírito do Orfeu, para se manter, tem que estar sempre um bocadinho de fora disso. E, portanto, há aqui esta questão. No fundo, isto toca com o que disse o professor Rosado Fernandes, esta coisa dos lepidópteros e de olharmos para o Orfeu um bocadinho quase como uma coisa funda, com a questão das exéquias. Nós, no fundo, estamos aqui a fazer as exéquias do Orfeu, como disse o professor Rosado Fernandes, e muito bem, porque esta coisa das exéquias, quando nós fazemos exéquias, significa que aquilo está, de alguma maneira, já se academizou, isto é, já está empalhado, já foi metido em formol, já estamos a fazer autópsia, digamos, do Orfeu. Se já estamos a fazer autópsia, se ele já está ali cadáver, então bolas, então já não é o Orfeu. Então, se ele já está assim, estão a ver onde eu estou. Isto é que é complicado para mim, porque do meu ponto de vista, para o Orfeu estar vivo, para aquilo que o Orfeu significa para mim, continuar ainda a ser, a ter algum sentido, por exemplo, para a geração mais nova, ele não pode ser só exéquias, e nós não podemos estar a olhar para o Orfeu dessa maneira. Tem de haver um outro olhar para o Orfeu, mas que é muito difícil, porque hoje em dia, de facto, o Orfeu está... nós olhamos para o Orfeu, é uma captação desse momento único, como eu estava a dizer há pouco, do momento da juventude daquela gente. Por isso é que é irrepetível. O Sá Carneiro jovem, o Pessoa jovem, era uma coisa. Quando eu falei há bocado do Almada, porque é que o Almada, como disse o Gonçalo, não é tão valorizado? E agora, à medida que fui falando, se calhar estou mais de acordo com ele, se calhar não é tão valorizado como poderia, sim. Mas eu insisto no que disse há bocado. Se calhar é porque não teve assim um fim tão decadente, nem tão tonitruano, nem tão singular como tiveram o Sá Carneiro e o Pessoa. Como ele viveu muito tempo e morreu até velhinho e andava por todo lado e aparecia na televisão, depois foi banalizado. O Almada trivializou-se um bocadinho e isso fez com que depois, talvez isso toque no que o Gonçalo disse, enquanto que o Pessoa resistiu mais a isso, e o Sá Carneiro nem falou, o Sá Carneiro é mesmo
por excelência, foi mesmo o que resistiu mais a isso. Quando nós falamos de Orfeu e ligamos à loucura, é evidente que pensamos no Sá Carneiro por causa disso também, não é lógico. Agora, só mais uma ou duas ideias, estou já quase a terminar. Portanto, olhar para trás, o que é isto de olhar para trás 100 anos depois em relação ao Orfeu? O que é que nós somos hoje em relação ao Orfeu? Voltando ao mito do Orfeu e aos gregos e ao professor Pesados Fernandes, o Orfeu, nós olhávamos, todos nos lembramos de Orfeu e Eurídice, não é? Portanto, quando o Orfeu tem de trazer a Eurídice, não é? Lá onde estava, dos infernos, do ar, ele não pode olhar para trás. O nosso problema aqui, eu deixaria também esta questão, é que estamos, se calhar, o nosso pecado grande, a nossa morte, não é nossa, mas a da tal Eurídice, que seria o tal espírito, é que nós estamos a olhar muito para trás. Nós olhamos, não resistimos a olhar para eles dessa maneira. Ou seja, professor Pesados Fernandes, não resistimos a fazer as exéquias. Fazemos muitas exéquias. E como estas exéquias que estamos a fazer do Orfeu, é como se estivéssemos o Orfeu a sair do ar, sempre a olhar para trás. Olha que maravilhosos que eles foram. Estamos a olhar para trás. E o olhar para trás no mito é aquilo que mata a Eurídice. Deixemos a Eurídice estar lá, não olhemos para trás, olhemos para a frente, olhemos para o futuro. Vamos deixar de olhar tanto para trás. Muito obrigado. Bom, se faz uma palavra de ordem, então deixamos de lado. Caríssimo Fernando, só um pedido. O livrinho do professor Obanov, eu queria que, entretanto, se circulasse Obanov, exatamente. Esse, é grave, a palavra é grave. É grave. Eu gostava de dizer, fazer uma pequena observação aqui às Ezequias. Eu falei de Ezequias quando referi o Orfeu. Mas as Ezequias são uma celebração. E é uma tentativa, será vã, mas é uma tentativa de dar vida ao que já desapareceu. Exatamente. Eu tenho uma pergunta para si, professor, como um erodista, como um sábio de classe, assim, porquê é que, na sua opinião, do ponto de vista do mito, que isto sempre me intrigou e acho que toca também nisto, que é, porquê é que, do seu ponto de vista, volto a dizer, as suas ilustrações, o Orfeu, ao olhar para a Eurídice, ela depois tinha que ficar no Hades e já estava morta? Não. Onde é que esta, exatamente, onde é que, do seu ponto, porquê é que esta coisa do olhar para a Eurídice, do seu ponto de vista como pessoa, evidentemente está muito mais dentro disso do que qualquer que eu, esse olhar ia matá-la, isto ia deixá-la lá no inferno e não poderia... Você sabe que é muito difícil explicar o mistério. Se explicar o mistério, já não havia mistério no mistério. De maneira que a verdade é que o mistério é o castigo. É que ninguém pode ser muito feliz. Havia como que uma certa rejeição da felicidade obtida com relativa facilidade. E a Eurídice tinha sido, já por exemplo, ao Alceste é a mesma coisa, também vai para o mundo ífero, para o mundo do inferno e depois volta, mas aqui alguém vai buscar a Eurídice. E é evidente que os deuses não eram bondosos. E, portanto, eles criaram essa possibilidade dele ir buscar a amada com uma condição, de não olhar para trás. E é por isso que depois o Anuri, na interpretação que faz, que é o que faz o Orfeu, um tipo de café, acho eu, e ele depois, o que é que ele faz? Ele não pode perguntar quantos amantes é que a Eurídice teve. Que é uma daquelas perguntas que, na vida amorosa, muitos seres humanos gostam de fazer. E, portanto, aquele mistério que ele quer consolidado em betão dos amantes que ela teve, não se falam, que eles estão dois, já desapareceram, é ela que está em causa, é o castigo para a versão do Anui de um Orfeu já dos nossos tempos. Agora, eu gostava de vos dizer que todos estes momentos de pós-modernismo,
existiram sempre. Eu ontem referi o problema dos poetas novos, que é os catulos e aquela malta toda que disse que os énios não gostavam, que o Pacúvio não gostavam. No entanto, houve no tempo de Marco Aurélio, um movimento arcaizante de intelectuais, como o Aurélio, que defendia que não, o Virgílio não era bom, o que era bom era o Énio, que ainda é um poeta que mal dominava o Isâmetro. Portanto, vocês reparem que houve sempre estas revoluções no mundo das letras, como depois vai haver no século XVI, com a volta aos clássicos, não é? No Erasmismo também, com a volta aos clássicos, no elogio da loucura, e depois do tempo de Alta Friedrich, do Frederico da Prússia, com as luzes que o Voltaire vai trazer. E ele próprio escreve um romance sobre Lisboa, que é Candide ou de l'optimisme. Eh bien, s'il était optimiste, il n'était pas tellement italien, enfin, de qualquer maneira, ele é verdade. Porque é engraçado que houve sempre este repúdio do passado, ou então o engolir o passado como coisa absolutamente para sempre. Para sempre, para passado. Agora, isto é um homem. Isto é um homem, porque o homem vai vencer. Vai se preparando para a morte. E não gosta de morrer. Mas a verdade é que, em princípio, deixou cá alguém para lhe suceder. É o risco da vida. É aquilo que as pessoas em geral não querem admitir. É que tudo aquilo que é criado tem um fim. E que esse fim pode não ter fim se for renovado por outra vida. E isto é que é o grande segredo da nossa existência, que não nos agrada nada, porque nenhum de nós gosta de pensar que tem a hora marcada, mas a verdade é que não se pode fugir disso. E a literatura reflete a mesma pouca durabilidade que tem a vida humana. De maneira que repete-se na literatura aquilo que se repete na vida de cada um de nós. Uma chatice, mas é assim. Questões que eu só assisti sempre de manhã, não assisti à tarde aos blocos. Talvez levantar-se para lá. Ai, não é necessário. Acho que não é necessário. Vou tentar falar alto da formação da professora Paula. Não assisti de manhã aos colóquios e estava a falar-se dos novos. A primeira pergunta é: a que ponto a geração de 70, que também foi um momento de contestação para o monstro literário como foi Castilho, como é que a geração de 70 poderá ter sido determinante para surgir o movimento do Orfeu? Estou a ver a importância do Antero, a ver aqui também falar-se do Almada, parece que há um paralelismo. Primeira pergunta. Segunda pergunta, o professor estava-se a referir do movimento futurista, que foi determinante, e dos poemas que estão patentes no Orfeu, ou a Triunfal, e diz a dada altura a ideia de que a técnica vai resolver tudo era uma ideia, parece, do passado. Eu acho que é uma frase hoje, porque está-se a pensar que a técnica é tudo. Vai resolver a informática que vai resolver os problemas da educação, é por computadores que os alunos vão ter o maior sucesso, está-se a pôr a hipótese até de agora cursos serem feitos por via virtual. Sim. Portanto, eu pergunto... Eu entendi a pergunta, eu já entendi. Então, será que essa frase foi do passado? Eu já entendi. Se nos nossos dias passados 100 anos... Começo já para responder a isso. Eu provavelmente não me exprimi tão bem como gostaria. E foi a pegar numa coisa que o Gonçalo tinha dito, é assim, eu julgo que ainda é do presente. Acho que tem razão. Isto é, tem razão. Isto é, hoje em dia nós olhamos à nossa volta e o pensamento dominante que nos rodeia, tal como aliás disse o Gonçalo, é que os mecanismos da técnica, digamos, no sentido mais vasto do termo, ou seja, por operações técnicas, nós vamos resolver os grandes problemas e ainda há uma certa, essa mitificação de que ele falou, da velocidade, etc. A única coisa que eu pus em dúvida foi que eu não estou muito certo
de que daqui a 50 anos ou daqui a 100, e não posso fazer preciso, porque já nenhum de nós vai cá estar, mas não estou muito certo que isto vá prevalecer propriamente, que este pensamento seja, que vá continuar muito, porque acho que se vai atingir ali um momento em que provavelmente os seres humanos se vão a perceber, e isto é muito interessante, toca no que diz o Gonçalo há pouco, em que se vão a perceber de que há uma lentidão e de que há um apercebermos das coisas de outra maneira, que provavelmente vai ter vem aí, não sei. Mas penso que ainda estamos a viver, do ponto de vista da sociedade, ainda estamos a ver isso. Agora, há aqui que distinguir duas coisas que eu há pouco não distingui, que é, há um modernismo, digamos, social, político, etc. Uma modernidade política, social, técnica, industrial, e depois há uma questão artística, literária, e essa é outra coisa. Cuidado. Há ali um momento em que ambas se tocam. Foi aquilo que eu referi quando falei de fascismo. Quando eu falo do António Ferro, do movimento do António Ferro, do Marinetti, da coisa do Mussolini, é um momento relativamente breve, são 10, 20 anos. Depois a seguir eles separam-se outra vez, calma. Portanto, e aquilo que depois, no pós-guerra, por exemplo, mais tarde, nos anos 50, 60, etc., nós assistimos do ponto de vista da estética, isto é, da arte, da literatura, da música, etc., essas vanguardas estéticas já não têm nada a ver depois com a questão social, política a que se referiu, isto é, portanto, atenção, desde então elas estão separadas. Nós hoje não temos um discurso que seja particularmente próximo em relação digamos assim, ao pensamento de muitos escritores ou artistas em relação ao pensamento político, industrial, económico, etc. São coisas diferentes. Mas houve ali um momento, eu só me referi a esse momento, durante 10 anos, 20 anos, ali nos anos 20, 30, quando há a emergência dos regimes de ditadura na Europa, em que há ali, parece que há ali uma espécie de contaminação entre os dois. Foi só isso que eu me referi, está bem? Porque depois há claramente uma separação. Há claramente uma separação. Do ponto de vista da sociedade, penso que é isso. Isto é, ainda estamos a viver isso, mas penso que isso está a atingir o seu fim. E o grande adversário disso, dessa coisa, para responder ali um bocadinho também ao Gonçalo, desse discurso da velocidade e da técnica, é a emergência progressiva, mas que ainda não teriam forma, mas que se calhar na geração dos nossos filhos ou netos vai triunfar, não sei. Não, como lhe digo, não faço fotografia. Netos ainda não os tenho, nem sei se os vou ter ou conhecer. Mas de facto, é provavelmente um outro paradigma muito mais baseado em questões que têm a ver com a preservação, com a ecologia, por exemplo, com o fim deste mito permanente que temos do crescimento, mas isso toca noutras coisas que já não têm a ver com a literatura, mas que têm a ver com esta coisa da velocidade, que temos de crescer sempre, 3%, 6%, 7%, economistas querem sempre muito crescimento. Mas vai haver um momento em que pela demografia, pela própria população, porque é que temos sempre de ter crescimento? Porque é que não podemos haver ali um momento em que nós digamos, não, vamos poupar mais a terra, não vamos explorar tantos recursos, vamos ficar mais tranquilos, não temos sempre que estar a explorar coisas novas e a ir buscar mais petróleo e combustíveis e fazer mais fábrica. Calma. Como dizia o Soares, calma, mais devagar. Isto é um problema político, eu acho essencialmente político para as próximas gerações. Mas nós ainda não saímos desse discurso. Toda a gente ainda continua. É mais crescimento, mais fábricas, mais dinheiro, mais coisas. É sempre isso. Portanto, enquanto estivermos aí, de facto, continuamos com a técnica, com a velocidade, com isso tudo. Pronto. Mas isso estamos a ajustar muito da questão. Mas Gonçalo, antes da questão da técnica, eu sempre noto uma frase do Guilherme, que é um estudioso da técnica e da questão da velocidade. E há uma frase dele que, de certa maneira, teve uma ressonância grande, em que ele diz, a certa altura, a invenção do barco é a invenção do naufrágio. Não é? Ou seja, qualquer invenção técnica é a invenção do novo acidente. Sempre claro que não havia desastre de avião. A ideia de que uma técnica introduz um novo acidente é uma ideia muito importante, porque, de certa maneira, por um lado pode haver o discurso, se o barco introduz um naufrágio, então vamos voltar atrás e não vamos ter barco. Isto é um discurso muitas vezes que nós ouvimos hoje. Mas há um outro tipo de discurso que diz que a invenção do barco é a invenção do naufrágio e nós depois temos que encontrar novas tecnologias para combater o naufrágio. Ou seja, de certa maneira, muitos dos obcecados pela tecnologia defendem a ideia de que todos os problemas criados pela tecnologia devem ser resolvidos com nova tecnologia. E é interessante que há uma espécie de conflito entre o pensamento ecológico, não é? Que diz que todos os problemas da tecnologia devem ser resolvidos com um basta, voltemos atrás, voltemos à floresta no limite, a fazer a casa na floresta, não é?
quase em todas as décadas há um regresso à floresta. E você come o quê? Você come o quê? Bolota? Eu não estou a defender o regresso à floresta. Eu não estou. Isto anda assim. Isto é para quem pensa assim. Sim, eu acho que é difícil responder só com uma frase, mas em relação a este conflito entre o regresso à floresta ou a nova tecnologia, eu acho que há algumas coisas, por exemplo, que o Fernando falou, que podem ser importantes. Tentando organizar em relação à resposta, também que o professor Rosado pôs. Em primeiro lugar, eu acho que, em termos da velocidade e da questão da opção pela técnica, estamos muito piores do que no tempo do Fernando Pessoa. Ou seja, no tempo do Fernando Pessoa, de certa maneira, quando falas do futurismo, do Mussolini, etc., quer dizer, ali havia a questão da velocidade da técnica no âmbito militar e no espaço público. Para mim é muito claro hoje que isso foi introduzido no espaço privado. Portanto, não está apenas lá fora, não é apenas o automóvel, o comboio mais rápido, o TGV, etc. É nas casas das pessoas, nos processos amorosos, ou seja, está introduzido na intimidade privada. Então, de certa maneira, eu acho que fez um caminho a questão da velocidade como um valor positivo. E nesse aspecto sou mais pessimista. Só para os dilemas não têm solução, mas quer dizer, o que me parece interessante nessa questão, mais do que, em primeiro lugar, ter um discurso de paremos tudo, é um discurso absurdo, não é? E é um discurso totalmente absurdo. E é evidente que, repare, se nós tivéssemos parado tudo, não tínhamos barcos. Portanto, o que é que se faz? Logo salva-vidas, GPS, tenta-se, digamos, combater o possível acidente. Mas há uma ideia muito importante que é, toda a nova tecnologia introduz uma espécie de instinto benigno, senão não seria introduzir isso, introduz uma tragédia. O que eu acho importante, e que já falei em alguns sítios, é uma distinção clara, o professor Rosado e o Fernando Pinto falaram de alguma forma disso, uma distinção clara entre progresso humano e progresso tecnológico. O que foi gerado a partir do século XVIII, século XIX, etc., foi uma espécie de fusão entre duas coisas, dois conceitos que são completamente diferentes. Eu acho que há progresso tecnológico que é progresso humano e há progresso tecnológico que é retrocesso humano. E isso é uma coisa óbvia, já escrevi, já falei, é óbvio, como disseram pessoas que já disseram também isto, mas isto é tão óbvio, mas o que é incrível é que parece que é chocante. E tudo o que se ouve é uma associação de progresso tecnológico e progresso humano. E é evidente, por exemplo, dar um exemplo concreto, e podemos falar sobre isso se quiser, mas é também dizer rapidamente algo que é complexo, portanto, temos de debater isso muito tempo. Mas para mim é muito claro que qualquer, por exemplo, para dar um exemplo prático, uma tecnologia que seja introduzida e que a criação de novos empregos devido a essa nova tecnologia seja contrabalançada com a perda de muito maior número de empregos, essa tecnologia para mim é evidente. Se nós tivermos claro que o progresso humano não é progresso tecnológico, essa tecnologia não deve ser introduzida. Ou seja, eu diria que o maior acidente que de certa maneira as tecnologias estão introduzidas no século XXI, em 2015, o maior acidente não é o naufrágio, é o desemprego. E eu não entendo como é que continuamos nesta ideia de que absolutamente obcecados com o 5, com o iPad 6, com o 7, com o 8, e com máquinas, por exemplo, falando na questão do livro, há agora, eu vejo às vezes pessoas fascinadas, por exemplo, há agora uns robôs que, é evidente que nós temos sempre o fascínio de introduzir uma máquina que faz alguma coisa que nenhuma máquina faria antes. Mas isto é um fascínio totalmente infantil. E o que é interessante é como um fascínio infantil domina cabeças eventualmente tranquilas e mais sensatas. E realmente o que estava a dar o exemplo de um robô, pensando em termos literários e que, em termos mais do trabalho do livro, que está a ser introduzido já em algumas editoras portuguesas, então nós percebemos que isso não é ficção científica, que é um robô que trabalha nos armazéns, portanto é uma coisa que é nas caves. O armazém tem uma coisa muito simples, que é nos armazéns das editoras trabalham dezenas e dezenas de pessoas. E o que é? É pegar livros, colocar por ordem alfabética, por autor, etc.
há já em algumas editoras, começa a ser inclusive um robô que faz a leitura do nome e coloca nas prateleiras. Portanto, essa máquina, isso é um bom exemplo de uma coisa muito simples, que é, as pessoas ficam fascinadas por uma máquina que não existia antes. Não havia nenhuma máquina que fizesse isto, que é complexo, é ler a ordem alfabética, colocar no sítio certo. Ficam fascinados com isto. Claramente, isto é a introdução de uma máquina que representa progresso tecnológico. Nenhuma máquina antes fazia isto, mas representa claramente retrocesso humano. Portanto, de certa maneira, esse espírito da velocidade, da obsessão pelo novo, eu acho que está infinitamente mais grave do que em 1915, isso não tenho dúvidas. Eu gostava de dar aqui um exemplo que antes dos intelectuais que falaram, referindo os ludistas. Os ludistas, os 12, são aqueles que, perante a tecnologia, destroem as máquinas. Eu dou-vos um caso que eu conheci. Eu ainda vi debulhadoras fixas em que levávamos o trigo para a debulhadora, ela era fixa e era puxada para um trator e o trigo saía. Mas já não era preciso ir com o malho, dar pancada no trigo para que o grão saísse. Agora já vi ceifeiras debulhadoras que pegam em centenas de hectares de milho e os cortam em horas. Os ludistas eram aqueles que houve no Alentejo que deitavam pedras para dentro das debulhadoras para as partirem. Isso passou-se em Inglaterra, daí o nome de Lud, que de facto os ludistas começaram em Inglaterra, porque foi o país onde, no fundo, a reforma, a Revolução Industrial apareceu mais cedo. Isso não foi aqui. Eu ainda tenho uma gravura de casa do meu pai em que a debulhadora é puxada por uma máquina a vapor. Não se esqueçam que a máquina a vapor veio tirar emprego a muita gente. E que, naturalmente, que a trireme grega empregava 150 rodadoras e fazia 8 nós por dia, 8 milhas por dia. E por isso os atenienses perderam a guerra no Peloponeso. Estão a ver, quer dizer, e não se esqueçam também que a arte poética chama-se arte técnica. Portanto, a arte poética de Horácio já quer ir mais além da poética anterior. E a arte poética do Boileau também. Ele acaba por dizer et un sot a toujours un plus sot qu'il admire. Vocês estão a ver, houve sempre uma noção presente em que quando a humanidade começou a escrever e começou a pensar com mais liberdade, de que nada parava. E que se não houver aquilo que o velho Sócrates invocava, pensando em Delfos, do Gnóstico é autor, conhece-te a ti próprio, e um outro que ainda é mais importante, Meden Agar, que nada em demasia. Reparem que se não houver essas duas condições, o homem está sempre a matar-se um ao outro. E é por isso que o Plauto, na Comédia dos Asnos, diz, e não é o inglês que diz, é ele que diz que o homem é o lobo do homem. Portanto, mesmo na tecnologia, é isso que se vê. Há uma animosidade grande entre os que querem tudo parado e aqueles que querem tudo a andar. Mas nenhum nem outros têm a razão. Preferível que se entendam e que, de facto, em vez de entrarem no alto das regateiras de Lisboa, consigam encontrar uma solução em comum. E não é fácil. Mais questões? Eu pessoalmente não faço uma ligação, pessoalmente não leio, do meu ponto de vista, uma ligação tão grande entre a geração de 70, portanto, essa, o Ramalho, até, e os do Orfeu,
Embora possa haver, obviamente, do ponto de vista pessoal, claro que a pessoa leu Antero e tem. E aí, aliás, o professor Eduardo Lourenço, que ainda irá falar, poderá responder muito melhor do que eu a essa questão. Mas do ponto de vista como movimento, digamos, do Orfeu, e lendo mesmo as obras poéticas, sei lá, do Sá Carneiro, ligo-os muito, sobretudo nas primeiras fases do Opiário, ao simbolismo e à geração, digamos, de 90, ao Felipe Senha, ao Jean Castro, essa gente, mais do que propriamente à geração de 70. Mas isso é uma questão. Eu estava a pensar, por exemplo, eu sei que não podemos estar, não é tanto em termos de influência literária, é na necessidade de um grupo que vê que não podemos estar virados contra as costas contra a Europa e que há necessidade. Afinal, há uma revista que é a Europa que antecede, que era para ser a primeira, é quase a mãe do Orfeu, não é? E emblematicamente escolhe-se o nome Europa. É dois grupos, um no século XIX e o outro já no século XX, nessa Sim, mas sabe, aí eu estou muito com o professor Rosário Fernandes. Eu acho que é uma coisa quase pendular, geracional, porque, por exemplo, historicamente, a geração de 70 representou essa abertura à Europa, mas depois veio o ultimato inglês e naquela altura de final do século digamos, do apodrecer do regime e antes da República, há ali um momento em que Portugal se fecha outra vez. E provavelmente no Orfeu há uma vontade de abertura outra vez. Isto é um bocadinho cíclico. Depois há o fechamento com o Salazar, depois há uma abertura com o 25 de Abril e a adesão à Europa. Agora eu não sei com a Europa o caminho que está a tomar, se não haverá outra vez um fechamento. Espero que não. Mas a tendência na Europa e nos países da Europa é para um fechamento maior. Isto é, para partidos e grupos que dizem que cada um se vai preocupar consigo e não queremos a Europa. Infelizmente é o que se está a assistir. Portanto, eu acho que isso é uma questão também cíclica. É outra, não queria entrar muito por aí. Mais duas perguntas, É muito rápido e tem a ver com a questão que estava a colocar. A única relação que eu vejo mesmo entre a geração de Orfeu e a geração anterior é mesmo uma resposta completamente contrária, mas no sentido de, e pegando agora na questão da velocidade e da lentidão, a geração de Orfeu é exatamente aquela que vem introduzir, ou pelo menos introduzir como proposta, a velocidade para aquele tédio que a geração de 70 tanto tinha identificado como um dos males nacionais, não é? E penso que aí podemos, de facto, estabelecer alguma relação. Como geração e como atitude de grupo, eu acho que são radicalmente diferentes. E queria também só dizer uma outra coisa, em relação também à questão da velocidade, e isto tem a ver com o que disse o Gonçalo Tavares. Creio que a questão que o Gonçalo hoje põe, natureza filosófica, é uma questão que é completamente diferente da questão que os Orfeu colocaram quando se deixaram seduzir pela velocidade, não é? Qualquer de nós se deixaria seduzir pela velocidade, qualquer de nós que fosse moderno, se deixaria seduzir pela velocidade naquele tempo de Orfeu, num país que estava no estado em que o nosso estava e em que o tédio é que governava tudo, não é? Só mais uma pergunta e arribaremos sobre o ponto de direção ao grande tecnológico. Peço desculpa, tinha só um comentário e uma pergunta ao Gonçalo e o comentário tem a ver com esta questão da velocidade. Eu acho que é muito importante ponderarmos que a relação do Fernando Pessoa com a velocidade foi a relação do Fernando Pessoa com a velocidade foi altamente contraditória. E se isso se manifesta muito bem, por exemplo, quando confrontamos o Álvaro de Campos com o Bernardo Soares, o tecnólogo de há uma manifestação explícita disso por parte do Pessoa, por exemplo, nos fragmentos de Piróscopo, em que ele se refere aos condutores de automóveis como os toxicómanos da velocidade, chama um condutor de automóveis em particular óleo e polvo, porque morreu ao tentar ultrapassar o seu próprio limite de velocidade. E diz, num fragmento sobre a pressa da vida moderna, diz a velocidade dos veículos retirou velocidade às nossas almas. E diz isso
lamentando, não é? Portanto, há um outro Fernando Pessoa que não tem volúpia de uma velocidade muito do contrário. Lamenta a velocidade. E acho que é importante termos isso em consideração quando pensamos neste aspecto ligado ao que foi o nosso modernismo. O que eu dizia do Fernando, ficar claro, o que eu dizia do Fernando Pessoa tem a ver com uma espécie de diagnóstico do ar dos tempos que ele fez muito bem. O Pessoa era um extraordinário lento. O Gonçalo faz a distinção entre o que é viver a velocidade e observar a velocidade. Sim, nós agora vivemos. Joana, eu não posso estar mais de acordo com o que acaba de dizer. Exatamente. Aliás, eu insisto muito num ponto que eu penso, provavelmente o professor irá falar mais tarde na intervenção final, e portanto nem vou entrar por aí, mas que é um ponto em que eu sempre insisti e que acho importante, é não confundir de facto o Fernando Pessoa, porque o Fernando Pessoa tem muitas fases, há muitos Fernando, e portanto o Fernando Pessoa, de facto, há ali um momento, há vários momentos ao longo do Fernando Pessoa, se quisermos dizer assim, utilizando este ao longo no sentido de tempo, mas de facto o Fernando Pessoa que emerge na maturidade é um Fernando Pessoa, o tal grande lento que o Gonçalo agora estava a referir, e portanto é muito mais um grande. Agora, é de facto um grande leitor do seu tempo, do seu mundo, e a questão da velocidade é uma questão que o interpela. É sempre uma questão de interpela. Estou a lembrar daquele poema do Campos do Alto dos Rolê pela Estrada de Sintra. Portanto, há sempre a ideia de realmente perceber o que é isto, como é que nós nos movemos, como é que nos deslocamos, etc. Mas, de facto, quando nós queremos, e volto ao primeiro ponto da minha intervenção, quando nós queremos identificar o que é o espírito da vanguarda, o espírito do Orfeu, aquela coisa toda da vanguarda e de fusão das artes e tudo isso, eu associo muito mais à figura do Almada, não à figura do Pessoa. A figura do Almada é que encarna isso. A figura do Pessoa nunca encarnou isso. Aliás, ele esteticamente, eu trouxe aqui um artigo antigo do professor Eduardo Lourenço, no público antigo, depois que é a indiferença estética de... Todos os meus artigos são antigos. A indiferença estética da pessoa. E neste artigo, aliás, é muito claro. O Pessoa, do ponto de vista de toda aquela questão do Orfeu e da estética e das artes, ele sempre teve uma estética negativa, era sempre pelo negativo, não era propriamente... Ele nunca veio defender, nós defendemos isto e aquilo e tal. Não é. O Almada é que sim, o Almada era sempre essa atitude. Mas o Pessoa nunca teve essa atitude. E isto toca na questão da velocidade, claramente. A minha pergunta ao Fernando tem a ver com isso, que era, não acha que o facto de nós olharmos para o Orfeu hoje em dia, como temos tido uma vocação interartística, é uma leitura forçada à luz do que é hoje em dia a nossa preocupação interartística? Porque se compararmos o Orfeu em si, estou a falar da revista, não é? Como foi, por exemplo, a presença, a diferença é imensa, não é? Foi uma verdadeira preocupação interartística por parte da presença, que no Orfeu é muitíssimo residual, não é? Claro. Então, mas, Joana, desculpe, estou-lhe a pegar mesmo na expressão, porque é assim, quando fala na presença, diz assim, no que foi uma preocupação interartística da presença, é que a diferença de atitude entre a presença e o Orfeu está nessa palavra que utilizou agora mesmo, preocupação. Os da presença tinham preocupação com alguma coisa. Os da Orfeu não se preocupavam com nada, não queriam saber. Eram jovens que queriam era buscar, queriam chegar ali. E isso é que é chique no Orfeu bonito, e esse é que é o espírito do Orfeu. No momento em que nós olharmos para o Orfeu, dizendo que eles estavam preocupados com isto, estão muito preocupados com aquilo, isso já não é o espírito do Orfeu. Porque as pessoas com 20 anos ou 20 e pouco não estão preocupadas com nada. É a minha resposta. Então não aprisionemos o espírito de Orfeu e vamos fazer um intervalo para depois ouvir o professor Eduardo Lourenço